Olá, pessoal! Estamos novamente com mais um episódio do Elas na Rota e hoje com uma visitante de longe, muito longe. Nós estamos aqui numa ponte aérea entre Cascavel e Morretes. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Kátia. Muito obrigada pelo convite. Que bom termos aqui. Então, hoje nós vamos falar aqui com a Patrícia como que ela está levando o turismo ali em Morretes, como que ela entrou nessa área do turismo. A gente vai rodar a vinheta e a gente já retorna. Aí, eu vou ter que trocar o meu fone. Hum? Agora não vai funcionar mais. Foi para dentro da água. Vem mais para cá. Deu? Eu vou usar o teu? Ok. Vou usar o teu fone? Não, tá bom. Estamos de volta aqui com a Patrícia Assis, turismóloga, né? Ex-secretária de Cultura e Turismo de Morretes. Seja bem-vinda ao nosso programa e diga para a gente aqui como que você entrou no turismo. Oi, Kátia. Oi, pessoal, quem está assistindo. Bom, a minha trajetória mesmo no turismo começou em 2007, no primeiro curso de turismo que eu fiz, né? Um curso técnico, e através de uma bolsa que eu consegui também, já ainda no ensino médio, e de lá comecei a percorrer esse caminho. Então, eu fiz turismo, hotelaria e radiojornalismo, né? Não segui carreira, mas foi muito interessante. Foi muito interessante. Eu gosto da área de comunicação. E turismo é a área de comunicação Sim, também, né? Se a gente não souber se comunicar, a gente também não sabe vender. Daí aí tá a problemática. E então trabalhei como estagiária em hotéis, fazia mesa de queijos e vinhos, capitã porteira, né? Carregando bagagem em hotel em Curitiba, aprendendo a montar mesa de café. Mas ainda assim, e depois também, né? Fui para o agenciamento, fiz a faculdade de turismo, sou bacharel em turismo, hotelaria. Atuei dentro do agenciamento corporativo, né? Dentro da agência do turismo corporativo do Banco do Brasil. Fui para a CVC, não gostei, acho que agenciamento é uma coisa maluca, né? É muita dedicação e amor, né? Então, assim, realmente é um dos segmentos assim que eu acho complexo, né? E tem que gostar realmente realmente, muito, assim como a hotelaria, assim como a hotelaria. exatamente. Mas eu optei por passar por todos, né? Esse leque do mercado turístico para realmente saber qual era o meu rumo. Então, em 2008, fui estagiária da antiga Secretaria de Turismo do Estado do Paraná, e lá fiquei por 2 anos e meio. Saí da secretaria também para ocupar um outro cargo, né, de trabalho. Em 2014, abri uma agência de turismo. Meu Deus, você passou por tudo. É loucura, o agenciamento, porém, abri uma agência. Isso é totalmente louco, né? Que também fiquei um ano com ela, né, aberta, prosperando, e decidi que não dava mais, então vou-me embora para Morretes. E foi aí que, né, me encantei pelos encantos da vida caiçara, de um caiçara em específico, que E trabalhava acabou com ficando. agenciamento. Muito legal. Então, então, né, e me enraizei aqui, e aqui começou daí um novo momento, né, dentro do planejamento mesmo turístico, através da instância de governança regional. Fiquei por 4 anos e meio à frente do executivo da IGR, a Detur Litoral, e após isso assumi a Secretaria de Turismo, saí da Secretaria de Turismo, tenho uma agência de consultoria, e aí o papo é longo. Nossa, é muito bom para você ver como a gente tem recebido muitas convidadas que trabalham com turismo e a gente vê o quanto que é grande esse leque, né? Que a gente
pode trabalhar no turismo em diversas áreas. Só você passou em quase todos. Exatamente. E ainda fui para hotelaria hospitalar, que Nossa, é tudo. um dos, as pessoas acham que não, mas ela é um dos bracinhos também, né? Porque você trabalha hospitalidade, você trabalha humanização no atendimento, então tem muito a ver também. Então, um profissional que é turismólogo, ele é multidisciplinar, né? Porque ele consegue atuar, né, Sim, em todas as vertentes mesmo do setor. sim, existem várias áreas, acho que intermináveis, né, Patrícia? A gente que Sim, trabalha com instância de governança, a gente vê o quanto que a gente tem ainda para aprender sobre o turismo. exato. Eu acho que a IGR é o melhor, é a melhor mãe. É a melhor mãe, verdade. Melhor Porque a gente sai escola daí com um conhecimento que, olha, e eu vou falar, não é um conhecimento razoável sobre tudo, é um conhecimento profundo sobre sobre tudo. tudo, sim. É bem verdade. A gente entra ali numa EGR, você vai aprendendo um pouquinho de cada segmento. E de repente você Exato, está especialista naquele segmento. exato. E muita gente que não atua nas instâncias de governança pode olhar de fora e não entender, né? Meu Deus, como é que normalmente dentro da IGR é um executivo, né? Como é que essa pessoa consegue permear do planejamento ao mercado final, ao trabalho de posicionamento, marketing, promoção turística? Como é que essa pessoa consegue fazer isso? Precificação, daí faz, monta produto, coloca no mercado, vai para a feira, vai para. Então, assim, olha o quanto conhecimento rico. Né, um executivo de uma IGR ele adquire com o tempo. E é um Sim, profissional assim que ele é valiosíssimo para o mercado, né? E que precisa ser mais valorizado, né, com Kátia? certeza. Precisa ser mais valorizado. Precisa. Se a gente avaliar agora, você estava falando, já me passou um filminho aqui na cabeça. Nós somos em 18 IGR, né? E cada IGR tem um executivo. Exato. Então, agora você faça conta quantas dessas pessoas tem no Paraná. Nossa, é isso. É São isso. Olha a 18. força. 18. E são 18 que estão aí dentro dessa espinha dorsal de desenvolvimento dos territórios, das regiões turísticas, porque a Sim, gente tem uma composição de diretoria, claramente, né, cada IGR, porém, a mão na massa ali, que fica normalmente com esse executivo, que vai para o campo, né, que vai realmente ali para o in loco, são 18 pessoas fazendo essa força motriz, né, fazendo a engrenagem do desenvolvimento territorial funcionar realmente. a gente nunca para pensar sobre isso, né? A importância que é. Exato, E só um bate-papo desse para fazer com que a gente passe a analisar, né, nossa, mas nós somos só em 18 pessoas que fazem esse trabalho, né, de toda a segmentação. exatamente. Então, é de extrema importância. E hoje, eu não sei aí na tua região, ainda tem faculdade de turismo, tem curso técnico em turismo? Como que tá? Tem sim. É ofertado pela Universidade Federal, né, do Litoral, tem em Curitiba também, no campus em Curitiba, e tem aqui no Litoral. E assim, só que a gente está vendo uma escassez, né, não é nenhuma escassez, eu diria assim, uma falta de interesse mesmo dos jovens, né, Uhum, em entrar para o turismo, porque assim, o mercado, ele é um mercado altamente competitivo, e ele é um mercado muito dinâmico, né, sim, e como a gente não tem uma valorização da mão de obra mesmo, né, do turismólogo enquanto profissional, a gente tem aí uma invasão de outros cursos atuando dentro, né, exato. do cenário onde um turismólogo realmente tem a competência técnica para estar atuando. Então, essa falta de valorização da profissão do turismólogo é que está permitindo com que os jovens deixem de achar tão interessante cursar uma faculdade ou um curso técnico. Porém, eu também enxergo que isso é um cenário que ele vai se modificando, né, ao longo do tempo. Eu falo que o turismo ele é resiliente, né? Ele Sim, está em constante adaptação para o bem e para o mal. Veio uma pandemia, a gente conseguiu superar a pandemia, ressignificou muitas ações, as empresas ressignificaram seus produtos, as experiências. Hoje a gente fala em turismo de experiência. Então, eu acho que os jovens ainda estão muito apegados a essa ideia. Aqui no litoral, a gente tem um número muito baixo de alunos, né, na universidade, eles fazem o curso de tecnólogo em turismo, porém, esses que estão fazendo, eles já estão no mercado,
né? Não espera terminar a faculdade para ir para o mercado, ou seja, são pessoas que vêm do mercado, estão atuantes dentro do território e escolheram fazer justamente uma faculdade de turismo para agregar valor e mais conhecimento, né? Teórico, né, dentro da prática Sim. que já é executada. Então, isso também é um diferencial. São profissionais que vão para o mercado com uma bagagem muito grande de vivência técnica, né, e prática, porque já estão ali, e dessa vivência também teórica, de qualidade de conteúdo, de projetos de extensão, enfim. Eu te pergunto porque aqui na minha região não existe mais. A gente tem em Foz do Iguaçu, que é o lugar mais próximo, que é pela UniOeste, mas as turmas não estão fechando mais. Meu Deus, isso é muito triste, Kátia. Nossa, isso é muito Então, a gente triste. vê a dificuldade que a gente vai ter de profissionais. Agora que o turismo está despontando aqui, a gente não vai ter profissionais capacitados. Mas isso é um tipo de análise muito importante que nasce desses bate-papos, né? Sim, Justamente porque isso é uma falta de incentivo de políticas públicas para o setor. Né? Onde está o poder público municipal e estadual que não está olhando para isso com a devida atenção? Porque é preocupante, né? Você é deixar muito de ter preocupante. profissionais nesse gabarito, principalmente no momento onde o estado do Paraná está se despontando como um estado realmente turístico e colocando o turismo de natureza como seu mote de desenvolvimento Sim. territorial. Então, a Para gente você ter uma precisa sempre. ideia, a gente conseguiu formar não, porque a gente está indo em curso, né? Mas montar a primeira turma agora de turismo de aventura, de condutor de turismo de aventura, Do SENAC? pelo Senac, pelo Turismo em Isso. Foco. Então, essa turma vai se formar em outubro, acredito. Mas, assim, técnico, só online, né? Só EAD. E daí tem a faculdade, que seria o bacharel, mas em Foz do Iguaçu, mas as turmas não está conseguindo fechar a turma. Fechar. Então, é É bem falta, complicado. é não ter um piso salarial, é você não ter condições de trabalho adequadas, e também é muito culpa desse mercado, né, que vende a ilusão de que o turismo ou o profissional de turismo, ele deve ser autônomo, né, ou um Sim. prestador de serviço somente. Então, isso gera uma insegurança profissional muito grande. E nós sabemos, né, a gente que trabalhou por vários setores aí, né, desse movimento econômico do turismo, sabemos o quão difícil é você empreender no turismo, E eu acho né? que a falta de conhecimento também das pessoas, né? Eles não Exato. conhecem. A gente não consegue ainda dimensionar para eles a quantidade de nicho que tem dentro do turismo. É Então, isso, né? exatamente. E a gente precisa instituir dentro do Estado a cultura de se discutir turismo como atividade econômica principal e não secundária ou terciária dentro das escolas, Sim. né? Em destinos turísticos realmente assim com que o ponto focal é este, como o litoral do Paraná, a gente precisa falar sobre educação patrimonial, falar sobre o turismo de natureza, sobre a conservação de ambientes naturais, né? É, falar sobre sustentabilidade aliada ao turismo. Então, isso precisa ser pauta dentro das escolas. Aqui, eu acho que no estado a gente tem alguns cases, já aqui no litoral a gente tem a Antonina, que já vem trabalhando, né, educação patrimonial, Morretes também, educação patrimonial dentro das escolas, para gerar Uhum. pertencimento e esse interesse, né, dessas crianças saírem dali e, quem sabe, aspirar a ser, né, um empreendedor da área do turismo futuramente, né, e não buscar sair do território, ir para a capital ou para outras cidades para trabalhar, mas olhar o É, território como você um grande falou algo muito potencial. importante, porque o que acontece? O município, eles, na maioria deles, não veem a cidade, o seu município, né, como sendo turístico. E aí É não isso. passa isso na educação. Então, toda essa parte de estudo que é feito de história, geografia, né, lá para as crianças, não é falado que é turístico, é falado que é Exato, história e geografia. Então, em nenhum exatamente isso. momento é tocado no nosso, não, isso aqui é um ponto turístico, isso daqui né, você pode ser trabalhado junto, né, com essas disciplinas, mas ela não é feito esse trabalho. A falta de conhecimento do próprio território, né? Sim, Quantas escolas conseguem, e claro que isso é falta de iniciativa mesmo e de políticas públicas, né? Quantas escolas hoje conseguem colocar os alunos dentro de um ônibus com segurança e conhecer os principais pontos turísticos da sua cidade?
né? Fazer uma vivência em campo para despertar o pertencimento a essas crianças, para que elas. Porque, assim, a maior dificuldade também do poder público em fazer uma organização setorial da atividade turística, seja na limpeza pública, organização de trânsito, é a falta de conhecimento da população de que isso é importante, porque daí a população enxerga o turista como um vilão, né? A partir do momento que você insere isso numa grade curricular e vem trabalhando o pertencimento, isso passa a ser cultural, né? Todos esses preparos e organizações do setor através da prefeitura não serão problemas para a população, porque ela vai estar consciente, porque isso faz parte da cultura, a cultura turística da cidade, né? Sim. A gente vivencia isso aqui no litoral em Morretes, propriamente dito, porque, né, eu fiquei ali um ano e pouquinho à frente da secretaria, e é impressionante. A gente tem o trem da Serra do Mar, que é considerado um dos mais bonitos do mundo, o principal indutor de turismo aqui do município. O turismo, ele tem uma caracterização socioeconômica de 48,6% da caracterização é atividade turística, 16% é agricultura. Então, olha o quanto o turismo representa. E mesmo assim, ele é visto como um vilão, porque ele tirou o espaço de convivência da população, né? E tem uma população mais idosa. Ele tumultuou o trânsito da cidade, ele é um grande gerador de lixo. Então, assim, não gosto quando falam, o turismo é a indústria limpa. Não é, é a indústria mais poluente do planeta, depois das indústrias mesmo, né? Porque ele gera resíduo, muito resíduo, ele gera combustível fóssil, porque é aéreo, é transporte, então ele não é uma indústria limpa, né? Sim. E tudo isso realmente gera esses conflitos dentro da cidade, o que acaba gerando também, por consequência, né, uma falta de organização do setor através do poder público municipal, a falta de incentivo, de políticas públicas. E como que a gente resolve isso? Trabalhando no turismo dentro da grade curricular, para que isso seja parte da cultura, né, da cultura daquele município, daquela família, enfim, e isso gerar a Trabalhando o cultura no Estado. pertencimento, né? 100%. O pertencimento. As pessoas precisam fazer parte, elas precisam se sentir fazendo parte, né? Que elas são parte do processo, né? Exatamente. É A isso. gente vê muito, mas o que mais a gente ouve na nossa região aqui, mas aqui não tem turismo, né? Daí a gente começa a fazer algumas perguntas e as pessoas falam, mas isso é turismo? Sim, isso é turismo, né? Um festival de dança é turístico, né? Um festival de Exato. música é turístico, uma cachoeira é turístico. Então, o que para eles às vezes é só um momento de lazer, né? Para nós é turismo. Então, Exato, e exato. precisa unir, né? A gente está separado, é dois grupos, aquele que é o para nós e eu para eles, né? A gente precisa ser todo mundo pensando a mesma coisa. Então, realmente, você levando isso para as escolas, trabalhando desde cedo com as crianças, com os adolescentes, com os nossos jovens, quem sabe isso vai fazer com que eles busquem estudar, né, o turismo, busquem gostar dessa profissão. Que uma É vez isso. dentro, né, Patrícia, Nunca mais você sai. nunca mais você A gente sai. estava discutindo isso esses dias, é uma vez na IGR, você não sai nunca mais da Nunca IGR, né? mais você sai, isso é para sempre. Nossa, mas é E tão bom estar conversando assim, né? é maravilhoso, é maravilhoso. A Não tão gente, sem filtro, mas porém ainda assim, né, um pouco mais com mais liberdade para falar. E é muito interessante porque assim, turismo ele é dinâmico, sim, né? Ele tá é uma metamorfose realmente ambulante, né? Uma palavra clichê, mas ele está em constante transformação. E a gente tem uma sede de conhecimento tão grande que assim, a gente estuda constantemente, está lendo constantemente, buscando informação constantemente, porque a todo momento ele muda, todo né? momento. A gente está E, sempre tendo e que se a gente não se se adaptar, a gente adaptar, fica para exatamente. trás. Se a gente não se Exato. adaptar, a gente fica para trás. Você tem que estar sempre mudando. A gente está aqui com um problema, não sei, na tua região vocês têm cicloturismo? Temos, aham. E como está o movimento do cicloturismo aí? É muito forte no litoral do Paraná, né? A questão do ciclo. A gente tem, por conta do cenário onde está, né, Sim, inserido, né, o contexto geográfico, então assim, ele atrai naturalmente muitas pessoas. Mas a nossa gente não região. tem rotas estruturadas, por exemplo. Ele Sim, acontece naturalmente no território, porém sem rotas tipo, o realmente pessoal pedala, pré-definidas. mas não tem Exato. rota. Em Morretes, a gente tem, claro que eu já vou falar um pouquinho da Rota Caiçara,
de cicloturismo, né, que veio com essa Uhum. pretensão, mas em Morretes, por exemplo, nós temos aqui o circuito ecológico. O circuito ecológico, ele existe mais de 30 anos, enfim, né, a população fazia ele. Foi a primeira rota cicloturística certificada pela BNT no Brasil, né, que a Calango Expedições, que foi um dos primeiros receptivos de turismo de natureza aí, no Uhum. nível de estado mesmo, e principalmente o primeiro do litoral, eles criaram esse produto, eles levaram esse produto para o mercado, eles certificaram esse produto por um tempo, ficou certificado, porque também é muito custo, né, você manter a certificação, e até hoje as pessoas vêm por conta da fama do circuito ecológico, que hoje a gente está transformando numa rota local, né, da espinha dorsal da Rota Caiçara de cicloturismo. Eu perguntei porque na nossa região a gente teve um boom do cicloturismo durante a pandemia. Uhum, E agora a gente está percebendo que isso está mudando. Quando você falou dessa metamorfose do turismo, esse é um dos nichos que a gente percebeu já que tá descendo, né? Eles uhum. já estão procurando outras atividades. Então, o pessoal ele está em constante busca e a É gente isso. precisa estar oferecendo, né, para eles em constante mudança. E é um público que eles têm uma tendência a deixar recurso no ambiente onde eles estão visitando, né? E a gente se engana muito com a questão do cicloturismo, porque assim, há uma necessidade de estruturação, sim, da gente ter rotas de cicloparagem para descanso, ponto de apoio para encher um pneu que furou, água. É importante você traçar roteiros que passam por dentro de comunidades, sejam elas, né, caiçaras, quilombolas, enfim, comunidades rurais, onde você fortaleça o turismo rural, o turismo de base comunitária, que esse cicloturista possa ter pontos onde ele vai poder Sim. também consumir os produtos, né? A gente vai dar um intervalinho, Patrícia, a gente já retorna. Show! Estamos voltando aqui com a Patrícia Cis. E agora, Patrícia, a gente tem um quiz para fazer com você, como a gente Ai, meu faz com Deus. todos os convidados. E você vai responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá. Ó, toma cuidado, tá? Porque eu te conheço. Olha os pensamentos intrusivos. Exatamente. Não deixa as Meu vozes da Deus. sua cabeça falar. Não, não, não. Elas andam controladas, a terapia tem ajudado. Então, tá bom. Tem alguma história engraçada das tuas viagens ou do teu trabalho, do turismo? Engraçada. Não vale aquelas que eu estou junto. Engraçada tem uma das últimas, quando a gente estava na Expo Turismo não, desculpa, nós estávamos, eu e a Lana, que era minha diretora, né, de turismo, nós fomos para o FIT, Cataratas, Hum. e só nós duas ali descarregando, né, e ninguém ajudando, e aquelas caixas de produto, e a Lana viu o carrinho do hotel, aquele carrinho, aquele maleiro, Ah, não, o carrinho mesmo. Do aquele hotel. todo bonitinho, né? Aham. Daí ela pediu pro menino lá, o capitão porteiro, ele falou que não podia, porque aquilo ali era para os hóspedes. Sim, com Daí ele, certeza, né? nesse meio tempo, chegou um táxi com uma hóspede. E ele Uhum. pegou a mala e foi levando na mão para dentro. A Lana correu, pegou o carrinho, a gente jogou as coisas dentro e corremos para dentro do evento. Literalmente, a gente roubou o carrinho, a gente roubou Do de hotel. verdade o carrinho do hotel, do Rafaim, e o menino saiu correndo atrás da gente dentro do pavilhão para resgatar o carrinho. E a gente Ah, correu não. mais que ele para conseguir entregar as coisas. E detalhe, a gente roubou duas vezes, porque depois a gente furtou novamente o carrinho para levar as coisas de volta pro ônibus No último dia. no último dia. Olha, eu acho que cada um de nós, de cada IGR, eu acho que já fez isso em alguma feira. Não, o Rafael devia ter um carrinho específico já Para pensando deixar assim, nisso, né? pensando assim, alguém vai roubar, deixa isso aqui para eles Ex roubarem, exatamente, né? exatamente. Eles não precisam emprestar para gente, é só deixar lá dando bobeira.
Gente, é o né? melhor, aquele ali é o melhor transporte para caixa, para tudo. Não, Ele é ele é fácil, ele é perfeito. levinho. Nossa, é muito bom. Eu recomendo. Olha aí, pessoal, não vão muito pela cabeça da Patrícia, tá? Não vão querer roubar carrinho do Rafaim, Seremos vão banidos ser do banidos Rafael. do Fit Cataratas, mas isso acontece nas melhores famílias e nos melhores Dos IGRs. GRs, das melhores GRs. Exatamente, porque não tem, né? A gente é arroz de festa. Cada festival nós estamos lá. E sempre É com mais cansativo? coisa. É É cansativo? É cansativo. cansativo. Misericórdia. É A gente fala gostoso? que nunca mais vai fazer isso, a gente fala que nunca mais vai fazer isso. A gente Exato. faz de novo, Faz de fazemos e é gostoso. novo. E quando eles falam assim, quando começa já chegar os meses de ir, a gente já está fervendo, né? Para ir. Exatamente. E é assim com todas as feiras. É, e o lugar mais legal que você já visitou? Mais legal. Ai, tem tanto lugar. Eu não sou uma pessoa muito de definir momento especial, uma coisa ou outra, né? Mas assim, um lugar muito, muito legal. Difícil, hein? É, para quem mora em Morretes, deve ser bem Então, difícil dizer, né? eu ia falar isso, porque aqui tem lugares Lugares. especiais, assim, que me Exato. pegam muito, assim, no emocional mesmo, de conexão com a natureza e tudo mais. Mas eu acho que todo lugar que a gente se desloca, né, para as ilhas do litoral, que são Uhum. comunidades isoladas, e as pessoas não acreditam que tenham isso, mas a gente tem muita comunidade isolada que não tem nem luz elétrica, nem água encanada, né? Olha só. É sempre uma experiência incrível, incrível mesmo, assim, né? De turismo de base comunitária, de você ter uma vivência com a comunidade, e isso para mim é muito especial, porque eu sou apaixonada pelo TBC. Eu acho que é a melhor forma da gente se conectar de fato com as pessoas, com aquele lugar que você está visitando. Então, para mim, Agora você assim, fala para quem está nos ouvindo o que é TBC, turismo de base comunitária. porque Que nós não é turismo sabemos. rural, porque É, não é o exato, turismo rural, né? E é um modelo de gestão, ele não é um segmento. Muita gente acha que é exato. um segmento, mas ele é um modelo de gestão no qual a comunidade é protagonista, né? E ela divide, né, os lucros daquela atividade. Sim. Então, eu acredito muito no turismo de base comunitária no estado do Paraná como uma fonte realmente de desenvolvimento do território. Eu acho que é um dos nossos grandes potenciais que está indo muito a passos lentos, mas eu acredito que ainda desponte. Então, assim, para mim, só para, né, enfatizar, momento especial assim, de lugares mesmo são as ilhas do litoral, onde a gente tem esse contato de imersão com a natureza, com a cultura local, com a cultura caiçara. Muito bom. Agora me diz uma coisa, você sabe cozinhar? Muito bem. Olha, então diz para nós aí qual que é a sua especialidade na cozinha? Muito bem. Eu tenho a avó mineira, né? E na verdade, eu sou do norte do Paraná. Eu sou nascida numa cidade de 7 mil habitantes, Tomazina, interior norte, pé vermelho, norte velho. Então, assim, cozinhar é uma coisa de família, claramente. Sim. E eu tenho uma receita que eu mesma inventei, e depois posso até compartilhar aqui, que virou receita de família, que todo mundo faz, final de ano, encontro de família, a gente sempre faz, que é a farofa de cenoura, Nossa, né? É uma farofa de cenoura, ela tem cenoura, claramente, que é a protagonista. Você pode usar tanto o camarão quanto o bacon, né? Como a proteína. E você tem pimentão verde ou amarelo. E a farinha que você utiliza para fazer a farofa tem que ser a farinha Santa Helena, que só tem lá em Tomazina. Ela é fabricada lá em Tomazina, Siqueira Campos, ali no Norte Pioneiro. Não dá para fazer com outra, não fica boa. Tem que olha ser só. somente com a farinha Santa Helena de Siqueira Campos. Olha o patrocínio aí. Exato, é Patrocina patrocínio. nós, Farinha Santa Helena. Mas assim, ó, E guarda a tua receitinha aí, porque a gente está pensando em fazer um livro de receitas, tá? Porque show. você que é a 16ª convidada, então já são 16 receitas diferentes que nós temos no nosso podcast. Ai, que máximo! Então, assim, porque Adorei, cada uma tem uma ideia, né? Cada uma faz um prato diferente. E adorei. qual que é a mulher que te inspira no turismo? Nossa, eu vou te falar, É uma tem pergunta várias. difícil. Tem várias. Aqui no meu território nós temos assim mulheres que estão uma vida na lida. Mas eu vou te falar, tem uma.
que eu acho assim que é um ícone mesmo, dentre tantas, né? A dona Fátima, que já foi presidente da Detur Litoral, Sim. né? Que hoje mora em São Paulo, se mudou para lá. Ela não está mais no Paraná. Não, ela voltou, né, para São Uhum. Paulo, pertinho da netinha e das filhas. E tem a dona Norma. A dona Norma, ela é uma cozinheira de mão cheia. Ela é a fundadora da Casa do Barreado, restaurante que tem em Paranaguá. Ela é fundadora da Detur Litoral. Ela é uma senhora maravilhosa, que tem uma energia que é contagiante mesmo, assim, de verdade. Eu sou muito apaixonada pelas histórias e pela forma com a qual ela sempre recebe todo mundo, continua na atividade, participa de tudo que a Detur promove. Ela é uma mulher muito inspiradora. Assim, eu gosto muito da Dona Norma, acho que ela é a matriarca do turismo no litoral do Paraná. Isso É, é incrível. Olha, já temos um nome aí para a gente entrevistar também, né? vocês vão adorar, porque ela adora falar, hein, gente? Ela ama e ela tem muito conteúdo, assim, muita vivência. Mas é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que venham falar realmente o que está ali no dia a dia, que vive o turismo de alguma forma. Né? Eu É já trouxe isso. também estudante de turismo, porque a gente também queria ouvir por que é que está mudando de profissão, né? O que está te trazendo para o turismo, né? Então, É isso é muito isso. importante para que a gente dê voz para o nosso turismo, para quem sabe os nossos jovens começam a ouvir, a entender e ver por que que a gente tem tanta paixão, né, por esse trabalho, por que que a gente se apaixona tão fácil aí pelo turismo, né? Quem entra não consegue mais sair. Então, é de extrema importância. E agora, nossa pergunta final, infelizmente, que por nós ia passar a noite aqui, mas qual é o conselho ou sugestão que você deixa para as mulheres que estão nos assistindo ou nos ouvindo? No turismo, No num turismo? contexto É isso, geral, no contexto geral. Qual é a sugestão que você deixa para elas aí? assumam seu papel de protagonista, né? Eu acho que as mulheres, e falando do turismo, são os cérebros pensantes. Não vou falar nível Brasil, mas desse estado do Paraná. Somos a maioria votante, somos a maioria com qualificação técnica, profissional, acadêmica no setor e ainda assim ocupamos cargos com baixos salários e baixo protagonismo. Só que Uhum. normalmente somos nós que pensamos, que planejamos, que executamos. Então, mulheres, ocupem seus espaços de protagonismo, Se tá? Eu acho que o posicione. poder se posicione, não tenham medo de falar, não tenham medo de ser taxadas, porque assim, a gente é taxada, a gente é esculachada, mesmo quando a gente está em silêncio. Então, assim, vamos usar a nossa voz e nós temos conteúdo. E quando eu falo nós, é nós todas. É realmente das meninas, né, que estão ali na infância ainda, que estão crescendo, que vão olhar para a gente futuramente e podem se espelhar, né, até as nossas matriarcas, né, que têm um conhecimento incrível para passar. Então, assim, vamos usar desse poder que a gente tem para realmente ocupar espaços e fazer com que nos ouçam. E por mais mulheres na política e mulheres do turismo na política, porque só assim a gente vai mudar a nossa realidade. Isso mesmo. Patrícia, nossa, que delícia essa conversa. Deixa para gente agora os teus contatos, como que as pessoas podem te encontrar, teu Instagram, o Instagram da tua empresa. É Agora é isso. hora de você fazer sua propaganda aqui. Olha, vamos fazer um pitch. Você tem 30 segundos. Vamos lá. Bom, tem as minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook é Patrícia Assis, o Instagram Pati Assis com TH, Sim. THI. O Instagram da minha empresa é paraná.coast, né? Paraná Coast, que é uma empresa de consultoria específica, né? Em planejamento turístico, destino turístico inteligente, para empreendedorismo, né? Aí pessoas que têm o intuito de empreender no turismo, enfim. Especialista também na área de promoção e desenvolvimento de produtos turísticos na área de natureza, né? Turismo de aventura, ecoturismo no geral. E meu contato, meu DDD é 41 98759 1636. Então vocês me acham. Tanto no WhatsApp tem livre, tá ali no meu Instagram, o linkzinho, é só me mandar, clicar ali no link e me mandar mensagem, ou pelo meu Instagram, tanto da Paraná Coast quanto o meu pessoal. E é isso. Olha só, mas muito obrigada por você ter
Eu que aceitado agradeço. esse desafio. A gente está conversando aqui tão de longe, né? A gente sabe que ainda é um pouco mais complicado quando a gente faz assim, né? Questão da internet, tudo, a gente sabe que pode dar. Sim, Mas eu agradeço de coração e a gente vai te ver aqui, né, no mês de agosto, falando com a gente no nosso congresso, nosso terceiro congresso de Turismo Riquezas do Oeste. Então, a Patrícia é uma das isso, nossas convidadas para vir dar uma palestra para a gente, para falar sobre as experiências turísticas, né, para o nosso público daqui. isso. Vou Patrícia, levar uma experiência de imersão para vocês, ai, sentirem um pouquinho o que que é o litoral do Paraná. isso mesmo. Então, estamos gravando aí para para te cobrar isso Aprovo. depois. Pessoal, a gente chegou no fim de mais um episódio do nosso podcast Elas na Rota. E vocês já sabem que vocês têm que entrar lá no YouTube, né? Tem que clicar no link lá, tem que clicar no coraçãozinho, tem que se inscrever, porque se não se inscrever, não consegue fazer nenhum comentário. E a gente gosta de comentários, a gente gosta de responder. Pode entrar lá e faz comentário que tanto eu como a Patrícia pode responder qualquer dúvida, né? Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau, Até. Patrícia. Beijo, obrigada.